Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos agradecer a Deus por mais este momento, que nesse local pedimos Ele que nos abençoe os irmãos, que às vezes algum vem ainda, aqueles que não estão vindo, pedimos em favor família de nossos filhos, nossos irmãos, os irmãos consanguíneos. Lembrar do Carlito, pedir oração, que não estava passando bem, 8 dias em casa, sem sair para fora. Ele falou, ruim, mas que ele não lembra que ele tem pegado uma gripe ou gripe, que tão desse jeito. Quem? O pai do Leandro. Então, que Deus, os pedidos do irmão Antônio também, que Deus atenda a família dele viajando, e os demais da igreja lá dos irmãos lá viajando também. Necessitam da ajuda de Deus, todos nós necessitamos, uns mais, outros menos, não sei qual o nível de que ajuda que a gente precisa, mas precisamos, para nos dar vida, nos sustentar nós neste momento. E os hinos que vamos cantar e a mensagem depois. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que está nos concedendo aqui na tua casa, e que possamos, ó Pai, e te louvá-lo com a alma, que tu nos dê sabedoria para isso, um espírito amoroso, que louvamos a ti com dedicação a ti. E a mensagem também me ajuda também a transmitir ela, e os irmãos que vão ouvir, e os de casa também, que ouvem também, tu cuide deles. E o Sérgio Moura também, que pediu oração para ele, a família dele, tu sabe qual é o pedido dele, tu cuide dele, atende os pedidos, se for da tua vontade, Senhor. E pedimos também em favor dos demais irmãos, daqueles que estão trabalhando, inclusive a Macácia, e os demais que parece lá no centro de saúde, lá os enfermos, os médicos, estão tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. O irmão Joristide, a Rosinha está chegando, acho que o irmão Daniel também. Vamos, irmão Antônio. 264. Boa noite. Boa noite. 264. Daniel. 264. Aqui também. Boa noite. 164. 264. Oh,
Dá mais tempo, nós fala. 281. Oi? 281. Já está escondido, se ninguém escolher 247. Acho que é livro do pensamento.
Carolina. Aqui o nome da Amanda, Júlia e Gustavo. Seja bem-vindo. Cada um conforme as necessidades de cada um, que estão trabalhando, que estão viajando, aqueles que estão tratam fisicamente falando, os que tratam na fé, os que querem relacionar com a igreja, e aqui, cada família é organizada em pastor na direção do trabalho, tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Eu vou cantar um solo, chama Tocou-me.
Antes de eu anunciar a mensagem, primeiro eu quero agradecer a Deus. No começo, que eu orei a Deus hoje no banheiro, antes de tomar banho, falei nome por nome, quase tudo que eu falei vieram. Eu falei pedindo para Deus que trouxesse, clamando a Ele, que sabe, que é a vontade dele, que o teu Santo Espírito toque no coração, que venha irmão Damião, irmão Daniel, a família, irmão Vanderlei, e eles são os outros agora, irmão Daniel, Martins, família. E um pouquinho antes aqui, na hora orando aqui, falei que traga mais alguém. Já apareceu o irmão Jarstide e a irmã Rosinha. Pode, melhorou. Agora vocês aqui. Que Deus abençoa entre nós. E a mensagem vai ser em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. É lá no comecinho da Bíblia. Vou ler alguns versículos, depois a gente explica. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Até aqui. Então, os irmãos, viu que essa serpente que fala no versículo 1 era mais astuta que todos os animais do campo. A palavra astuta ou ardilosa, que são a mesma coisa, tal como que se utiliza aqui, não é negativa, e sim positiva. Tudo que Deus fez antes da queda do homem era positivo. Depois da queda do homem, que se tornou negativo. Então tem o que é negativo, o que é positivo, que nós podemos fazer e devemos fazer, e o que é negativo, que nós não podemos fazer. Então aqui descreve as qualidades, como a rapidez de vista. Serpente, vocês sabem que é cobra. Esse animal carracejo. Ela é rápida de vista. Ela não anda assim, no meio do mato. Porque o olhar é sempre rápido para ver o que é bom como o que é mal. Então, quando entrou o pecado no mundo, aí a humanidade, nós também, nós temos um olhar rápido
para o bem, fazer o bem e também o mal. Nós temos o pensamento. E por isso nós devemos dirigir bem os nossos pensamentos. Então, nem vemos aqui. Irmão, de movimento e atividade, instinto, de conservação e o que parece adaptação inteligente ao seu redor. Então ela via tudo isso. Antes da queda, era tudo um olhar só. Tudo que eles olhavam em redor, Adão e Eva, era tudo belo. Eles não tinham malícia. Mas quando entrou o pecado, quando eles comeram do fruto proibido, já a primeira coisa que olharam, viram que estavam nus. E Deus não aceitou isso aí. E eles fizeram folha de figueira. E depois, se der certo, chegamos lá, se der tempo. Não é, isso aqui não é uma fábula, uma história assim, uma fábula. A serpente, antes da queda, ela tinha capacidade limitada de expressão, talvez mais ou menos. Que já vi pastor interpretar assim, que a serpente, como não tinha entrado o pecado no mundo, ela falava. Porque senão Eva estranhava. Diz isso, né? Agora, Eva não se surpreendeu que ela falasse. É assim que Deus disse? Houve uma conversa. Não sei como. Não comerei de tal árvore do jardim. A serpente, pelo visto, emprestou a faculdade de quem? Do maior inimigo, de Satanás. Ela emprestou conhecimento. Embora não seja mencionado como maligno, dito isto a Satanás, falou outra vez da serpente e pôs em dúvida a palavra de Deus. Quando falou, põe em dúvida. Aí eles passaram a ficar com dúvida. Quem é que está certo? É a serpente ou é Deus? Então hoje, às vezes, nós ficamos com dúvida. Quem é que está certo? O homem é cheio de dúvida, principalmente o não cristão. Será que a Bíblia está certa? Ou não? Quem é que está certo? Quantos hoje estão fazendo como Eva fez, usufruindo das influências de Satanás? O cristão, muitas vezes, ele está usufruindo, em vez das influências do Espírito Santo. Irmãos, não vai pensar, porque nós temos o Espírito Santo, nós estamos livres. Nós estamos livres da condenação eterna. Amém por isso. Mas nós não estamos livres das influências do maligno. E nós podemos usufruir disso. Das influências de Satanás. Ou vocês acham que não? Estamos livres disso? Vocês acham que não? Ninguém está livre. Pois ele se infiltrou até na vida de Pedro, irmãos. O apóstolo. Imagina nós cristãos hoje, se ele infiltrou, entrou na consciência de Pedro, fez Pedro negar. Se imagina nós hoje. Ele entrou no coração de Pedro e fez Pedro, porque Pedro negasse a Jesus, um discípulo como Pedro, apóstolo Pedro, que não conhecia Jesus.
E a hora que o galo cantou, Pedro tremeu, acordou. Pedro, nesta hora, ele acordou para a realidade. Ela lembrou que Jesus já tinha falado antes para ele. Irmãos, o homem trabalha de dia e dorme à noite. Vice-versa. Tem uns que trabalham à noite e dormem de dia. Mas Satanás não dorme nem de dia e nem de noite. Ele trabalha contínuo. É dia e noite. Ele trabalha continuamente, por isso temos que vigiar, porque ele trabalha. Nós não podemos esquecer disso. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Não era para Pedro que Jesus chamou Pedro de Satanás. Era o que estava por trás de Pedro. Ele está por trás de nós. E nós não sabemos. Mas nós devemos perceber, irmão, quando passa um pensamento ruim em nós, qualquer coisa que é pecado, pode descrever, pensar. Satanás está trabalhando. Não era Pedro, era para Satanás que está por trás de Pedro. Porque sempre, ou quase sempre, é ele que está por trás de tudo o que é mal. Quase sempre. Ele está por trás de tudo o que é mal. Mas não só o mal no mal, mas no bem também. Às vezes parece coisas boas para nós cristãos, coisas que aos nossos olhos é boa, é bom para a carne. Mas quem está por trás disso? Satanás. Para nos induzir a ir contra a vontade de Deus, para entristecer o Espírito Santo. Os irmãos, ele falou para Eva comer da fruta. Agora uma pergunta, é mal comer a fruta? Não, não é mal comer a fruta ou o fruto. A consequência disso foi não ouvir a voz de Deus. Eu como fruta, inclusive jabuticaba, eu como ela com casca e semente e tudo, é uma assim. Ó. E a minha irmã Dolores também, quando ela falou. Esse dia inteiro embaixo de um pé de jabuticaba, de um parênteses aqui estava aqui pretinho, assim. Eu liguei para o Paulo baixou lá também. Apareceu lá. Sei que ele gosta de jabuticaba, né? Fica caçando onde tem. Aqui estava, que você olhava assim, pretinho, que nem marimbondo, sabe? Eu bati de eu nem é assim. E punha na sacola, pegar de monte assim. Gosto. Agora pode pecar porque isso é glutoneria. Agora, ser glutão pode fazer mal, mas Deus me perdoe. Então, irmão, agora a consequência que vem depois. Então ele usa que as pessoas a fazer certos bens, mas o resultado final é mal. Vai contrariar a vontade de Deus, do plano de Deus. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22, 23 e 24, diz assim, ó, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, olha que conselho bom, né? Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum, não acontecerá isso. Ele viu que Jesus indo para o lado de ser crucificado, está os inimigos, vão te pegar, vão te prender. E Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Opa!
que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Falou assim para ele, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha, após mim que vem atrás dele, após ele, seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É isso. 25. Porque aquele que quiser, não está obrigando ninguém. Porque é o 25 de Mateus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, a gente tem que perder alguma coisa, perder para ganhar outra. Agora, por causa de perder aquela vida. A gente, depois de uma certa idade, é facinho de perder aquela vida. Eu quero ver, perder que está na juventude. Eu quero ver aquele tempo que eu cantava assim, cantava em festival, tocava em baile e por aí afora de sanfona. Naquele tempo dos evangélicos, eu ia querer perder aquela vida por Jesus? É fácil falar para os outros, né? Mas só que foi decorrendo o tempo. Irmãos, uma vez eu estava num baile lá na Cabeceira Bonita, lá, que estava assim de gente, eu nunca vi gente daquele jeito, a noite inteira. Estava uma mesa, tudo de tábua, assim, eu levantei para descansar e vai. Não é que uma puxou a cadeira, que se o outro me alerta, depois eu chegar a sentar, eu caí de costa. Né? Percebeu? É rapaz novo. Aí, cuidado de sentar aí, Deus sinal aí. Então, aquele tempo, agora, depois ele vai ficando, eu perdi aquela vida. E tem gente que até hoje, se fosse crente, eu estava tocando também. Agora, versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Está falando, come? Então declara que Satanás dirigiu o seu ataque contra Eva, em lugar de atacar Adão. Ele usou Eva só como um meio para chegar a Adão. Eu ganhar ela, fazer conseguir ela, ela vai ganhar o marido. E sabe, irmão, que tem marido duro, que a mulher não ganha ele fácil, não conversa. Né? Mas tem alguns que é fácil. A prova de nossos primeiros pais foi ordenada por Deus. A prova deles, Deus ordenou. Devido a que o período de prova seria essencial para o seu desenvolvimento espiritual. Talvez, irmão, quase sempre Deus permite certas provas em nós, que nós não gostamos, para o desenvolver na vida espiritual. Que só, como diz meu tio, ele vinha de São Paulo, ligava, fazia assim, só alegria, só folga, só coisa boa. Que se não tiver coisa boa, as pessoas não vão embora. Para ele chegar lá, Deus tem que estar passando dificuldade. E o alto de determinação com ele não quis que eles fossem tentados para a sua própria queda. Ele não suportava que Satanás tentasse de uma forma em que separasse a capacidade humana deles. Deus permitiu tudo, mas só não permitiu que eles continuassem do jeito que eles estavam vivendo. Note bem, Deus não matou eles, não castigou, só que abriu os olhos
porque desobedeceram. Aí viram que estava nus. Porque ouvir a voz de Deus pode resistir ao tentador. Nós hoje ouvimos a voz de Deus quando Ele fala para nós nas Escrituras. Quando Deus fala conosco nas Escrituras, que Ele está agora, é a mesma coisa que Ele está ouvindo a voz dEle. Ele nos alerta nas Escrituras para não ouvir a voz do estranho. Estranho é o inimigo de Deus. E tem estranho também de nós que não é nossos irmãos, nós não devemos dar ouvido. Dar ouvido que eu falo, concordar, crer. Você ouve, mas não deixa entrar no seu coração as coisas que ouve, tanto faz em televisão, ou em qualquer lugar que seja, ou no serviço, tudo. Esteja firme na fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não deixe que Satanás atrapalhe, que faz que abalar a sua fé. O 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, dele nem tocareis para que não morrais. Eva citou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas ela acrescentou, nem nele tocareis. Essa falou por conta dele, falou que não coma. Aí ela, não é para nem tocar. Quer ver, você toca, você não pode ingerir. Você toca, mas não deixar entrar dentro, irmãos. Esse não de Deus está valendo até hoje. Tem muitas coisas que nós gostamos e cobiçamos que Ele diz não. E às vezes eu falo sim, às vezes o meu coração está falando sim, a minha natureza de pensamento, mas a natureza nova divina está falando não. A Escritura está cheia de prova para nós não comer, não usufruir por causa do pecado que ele jaz na porta. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não. É a mesma coisa, nós pregamos aqui, nós aprendemos aqui. Você vai no lugar, não é assim, é assim. Então aqui declara, irmãos, uma pura e simples negação da palavra de Deus. Negar a palavra de Deus é coisa séria. Como Deus tinha falado a Adão, que não Satanás fala agora a Eva, que sim. Olha, nós não devemos ouvir quando Satanás fala assim. E não ouvir quando Deus fala não para nós. Jesus chamou Satanás de mentiroso, que provavelmente se refere a este mesmo momento. João 8,44. Olha aqui, que Jesus disse. O Evangelho de João, capítulo 8,44. Falando para os fariseus, para os inimigos. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai na mentira. Jesus falava. Por que Jesus falava? Ele conhece os corações. Agora nós não podemos falar isso. Nós não conhecemos, nós sabemos, imaginamos os que são. Versículo 5. Porque Deus sabe, aqui em Gênesis 3, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal.
Olha a promessa de Satanás, irmãos, que ele disse para Eva. Sugere que era o núcleo da mais alto da sabedoria. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi uma promessa de divindade. Deus é onipotente, Deus é onisciente, e no sentido de que seu conhecimento do mal é profundo. Deus conhece o mal lá no profundo do nosso coração, não só neste momento. Até ontem eu estava com a mensagem para pregar aqui em Miqueias, mas na conversa que teve fora sobre Gênesis 3, versículo 15, comecei a estudar lá em casa, tem ela, comecei a estudar. E peguei aqui do versículo 1 e gostei. E falei, vou pregar amanhã, se Deus permitir. Ele permitiu. Então, Senhor, porque Ele conhece dentro do nosso coração, naquele momento que eu estava aí, Deus já sabia antes que eu ia pregar. Nada acontece por acaso, irmãos. Olha, interessante, ontem, cheguei e falei, com licença, irmão Paulo, vou repetir. Cheguei, quando eu conversei com o Montané, não podia vir, eu vim com o irmão Paulo. Não, pastor. Falei, então, aí tinha deixado o tablet no carro, vou buscar, então vou pregar. Preparei tudo certinho aqui, comecei a tocar. Só que eu não sei pregar, a gente não vem sexta-feira, não é minha vez, eu não venho nada pensamento. Tem bastante, tudo quer pegar um, quer pregar, então. Falei, até no decorrer dos hinos, eu chego na conclusão. Aí o irmão pastor, eu vou pregar. Foi, puxa, amém. Que aí vai, foi tranquilo. Aí ele citou uma frase, tem alguma coisa antes também, que aconselharam ele, falando do pastor Gilberto, né? Quando alguém convida para pregar, não fala não. Ele falou assim, não fica inventando, não. Prega multiplicação dos pães. Isso aí é uma mensagem excelente. É a pena que ele não pode gravar, né? Mas é excelente. Amém por isso. Você vê lá em Bauru também, eu ia nos cultos nas cada terça-feira, quem é pensando em pregar? Não era marcado. Chega lá, pastor, prega. E prega. Nunca falei que não. E é gostoso isso. Irmãos, olha aqui. Porque ele conhece dentro do nosso do coração do homem, antes do homem existir. Pense bem, esse é o Deus que nós servimos. Não por experiência pessoal, não, mas por sua própria natureza de Deus. Deus não precisa de experiência, nós precisamos. Para saber as coisas, Deus não precisa. Ele está totalmente separado de tudo que é mal. Deus é Deus. O conhecimento do mal que Adão e Eva aprenderiam seria uma degradação moral. Eles estavam num certo nível, pronto, caiu. Então o cristão precisa vigiar, orar bem, pedir a Deus. E não olha para os outros, olha para Cristo. Senão você pode estar numa posição e pode cair. Envolver com certas situações, o mundo, por exemplo. Porém, e nós devemos também, tudo que pode acontecer de provocar a Deus, aí Deus possa nos castigar, ou seja, Deus não deseja nos castigar. Deus é amor, mas Ele é justiceiro, Ele faz justiça. Porém, só se faz da maneira correta, só se fazer da maneira correta, por meio da fé de Cristo Jesus e o que Ele fez para nós na cruz. Estranho não, porque hoje eu vou fazer verdade, dor do peitinho para dizer que é tão. 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Por isso que eu estou meio de dirigir, você pensa que está dirigindo, é duro.
longe. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Os pastores Antônio exageravam, já davam um bocado, fazia assim, sabe? Quem conhece ele já sabe como é que ele é danado para enfrentar as coisas. Sim, note bem, irmão. Ele viu a mulher que aquela árvore era desejável para comer. Quantas árvores, sentido figurado, vamos falar assim, que nós vemos na nossa frente, que dá uma vontade, não dá vontade de comer, de fazer aquilo. Mas você olha bem, então você vai analisar bem o conteúdo das coisas, de acordo com as escrituras, com o conhecimento que tem, que nós temos de Deus. Não. Tchau, deixa para lá. Então, mas ele comeu com ela. Primeiro, apresenta a cobiça dos olhos. Irmão, primeiro a cobiça dos olhos. Se os olhos não cobiçar, o coração não abre. Eu não sei o que tem. Os olhos batem, aí vem as partes. Seja bom, seja ruim. Segundo, cobiça da carne para comer. Aí a carne quer comer. Terceiro, a soberba da vida que constitui a queda. Aí pronto. Soberba. Davi falava soberba. Soberba, orgulhos, irmãos. Ficar orgulhoso. O orgulho derruba qualquer um, porque ele quer estar num pedestal que ele não está. Refere-se ao fato de que, pelo visto, Adão foi um observador de todos este procedimento. Alguns afirmam que ele comeu o fruto proibido oferecido a ele por amor a ela, seja lá o que for. Ele fala aqui por amor a ela, e às vezes é. Que interessante. Hoje eu deitado na rede lá, porque na moça, a mulher veio com uma maçã cortar lá. E a mulher, eu sei que não quer comer, a velha foi pôr na minha boca. Vai para a mulher, eu gosto de tirar as fatinhas dela e comer certinho, tira essa manhã não. Vamos aí, porque a moça demorava, eu não estou com fome, eu posso comer depois do almoço. Na fruta e comer antes do almoço. Vem e chega na boca, assim, né? Lembrei agora. Olha, alguns afirmam que por amor. Então quer dizer que ela fartou o amor, então? Sei lá. Acho que não. Entretanto, ninguém peca por amor. Alguém peca por amar demais? Não. Já viu que ele fala que matou por amor? Se existe, acho que existe isso. Isso é uma moda bem mal inventada, né? Matou por ódio. Tem que fazer. Se fosse uma oferta, falar bem cheio, né? Matou por amor. Morreu. Irmãos, Eva foi seduzida pela tentação do engano, mas Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14, para parar. E Adão não foi enganado. A Bíblia fala para o próprio Timóteo. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele caiu por causa da incredulidade. Ele desacreditou. Ele ficou com dúvida. Simplesmente não acreditou no que Deus havia dito a respeito da situação. Então, contrasta o versículo 6 com Lucas 4:1-13. Ambos apresentam as três tentações. Primeiro, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O primeiro homem caiu e o segundo homem conquistou. Quem que é esse segundo homem? O primeiro homem caiu. O segundo homem conquistou. O homem, Jesus Cristo, o H maiúsculo, homem. Jesus Cristo conquistou, e Ele conquista, irmão, Ele salva
quem crê nele de verdade. Se você que não creu, está visitando aqui, não creu em Jesus de verdade, meu amigo, aceita essa verdade, aceita Ele na sua vida, e viver com Ele, caminhar com Ele pelo seu caminho santo, aceitar Jesus e caminhar com Ele no caminho dele, o caminho santo, sempre uma nova vida daí para frente. O pecado é bom, mas é enganador. Por isso que o homem falha. O homem vive falhando. Não é que vive, ele falha. É a descrença de não confiar em Deus como deveria. Um ato de descrença. É uma afirmação de autonomia. A verdadeira religião consiste na comunhão com Deus baseada na confiança que leva à obediência. Árvore, entendimento. A decisão da mulher foi baseada em valores práticos, apreciação ética e gratificação intelectual. Tomou o fruto e comeu. Neste ato, ela selou a aliança com o príncipe da morte das trevas. Ela selou a aliança. A eleição amorosa de Deus e o plano de redenção são a única esperança. Faz aliança com Deus que não fez. Então tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. E Adão e Eva, que estava rodeado e cercado de motivos suficientes para confiar e obedecer a Deus, se tornaram rebeldes. Irmãos, fica-se o resto para outro dia. Que Deus abençoe, que nós não tornamos rebeldes, irmão. Sempre chegar mais perto de Deus. Então, nós começamos aqui. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais que Deus tinha feito. Então, precisa ter cuidado com essa serpente. Precisa ter cuidado, né? Precisa vigiar e orar. Amém? Então vamos louvar o Senhor. A toca está aqui na frente. Está tendo 247, vai 245.
Irmão Paulo, termina com oração, que Deus nos abençoe, que possamos estar de manhã aqui das 9 às 10. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 12, versículo 23, 24, por aí. Senhor, mais uma vez, eu quero agradecer por esse culto, que o Senhor possa nos dar boa noite, em nome do governo, possamos estar aqui, que o Senhor possa abençoar cada um que nos visitou, hoje, de todos que estão aqui, que o Senhor possa estar nos abençoando nossa vida, e agradecemos pela salvação de Jesus e por tudo que foi feito por nós, por hoje. Deus nos permite agradecemos em Jesus. Amém. Amém.